Jamais deixarei Jesus. Jamais deixarei Jesus. A minha vida sempre seguirei. Ser discípulo de Cristo, Être disciple de Christ, ou ser verdadeiro discípulo de Jesus, ou bien être véritable disciple de Christ. meus amados, Mes bien-aimés, mais do que ser cristão, au-delà d'être chrétien, o primeiro propósito pelo qual les premiers objectifs par lesquels Deus nos chama a seu lado Dieu nous appelle près de lui é sermos discípulos. est être disciple. Eu sei que muitos pararam ao ponto de eu sou apenas cristão. Je sais qu'il y a plusieurs de nous qui sont décidés d'être seulement chrétiens. E é muito bom para alguns. Et c'est très bien pour quelques-uns, Mas o propósito principal mais l'objectif principal que Deus nos chama ao seu lado, que Dieu nous appelle près de lui, mais do que ser cristão, et au-delà d'être chrétien, é ser discípulo. c'est être disciple. E só para dares conta, Et pour rendre compte, os cristãos não eram chamados de cristão. le chrétien n'était pas appelé chrétien. Não era o nome de cristão. Ce Não era o n'était nome. pas le nom donné aux chrétiens. O nome principal ou o nome primordial Le nom principal ou primordial, era discípulo. c'était disciple. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão La première fois que les chrétiens ont été appelés des chrétiens, está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. vous allez trouver ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 26. É a primeira vez que cristão foi chamado de cristão. C'est par la première fois que les gens ont été appelés des chrétiens. O teu nome primordial não é cristão, é discípulo de Jesus. Le nom primordial, ce n'est pas chrétien, c'est disciple de Jésus. Essa é a essência pelo qual você aceitaste Cristo. Ça, c'est le début par lequel que vous avez accepté Jésus-Christ. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Discípulo. Les Eles foram disciples, on discípulos. parle des disciples ici. Primeiro é discípulo, depois é que se chamou cristão. Premièrement, étaient disciples et après, ils ont été appelés chrétiens. Se você não entender que você é discípulo de Jesus, Si tu ne comprends pas que tu es disciple de Jésus-Christ, a tua vida cristã não vai fazer muito sentido, não ta vai. vie chrétienne n'aura pas de sens. Você terá muita desculpa para servir a Deus. Tu auras plus d'excuses pour servir Dieu. Você vai se identificar a uma regra de comportamento. Tu vas se discipliner avec une règle de Você vai se comportement. identificar a uma religião. Tu vas s'identifier par une Porque religion você não é discípulo. parce que tu n'es pas disciple. O que é discípulo, pastor? Qu'est-ce qu'un disciple, A pasteur? palavra discípulo vem do Le latim. mot disciple, ça vient Do latim. du latin. Discipulus, C'est disciplos, que significa aluno, que ça signifie élève, seguidor, ou imitateur, estudante, étudiant, ou aquele que aprende. ou celui qui apprend. E no Novo Testamento, essa palavra está repetida 297 vezes. Dans le Nouveau Testament, ce mot disciple s'est répété 297 fois. Ser discípulo de Jesus Cristo Être disciple de Jésus-Christ significa seguir Jesus, signifie suivre Jésus, entre parênteses, imitar Cristo, entre parenthèses, imiter Christ, submeter-se ao seu senhorio, c'est soumettre dans son seigneurie, comungar com Ele et communier avec lui e obedecer a tudo que Ele te orientar. et obéir tout ce qu'il va t'orienter. Vou repetir. Ser discípulo de Jesus Cristo significa Être disciple de Jésus-Christ, ça signifie seguir a Jesus, suivre Jésus, imitar a Cristo, entre imiter parênteses, Christ, submeter-se ao seu senhorio, entre parenthèses, se soumettre dans sa seigneurie, comungar com Ele et se
communier avec lui e obedecer a tudo que ele te orientar. et obéir tout ce qu'il va t'orienter. Você se lembra que o primeiro mandamento que Jesus dá depois da sua ressurreição ao discípulo Vous vous rappelez que le premier commandement que Jésus donnait à ses disciples après sa résurrection, Mateus capítulo 28, versículo 19. c'est dans le livre de Matthieu 28, chapitre 19, Diz: idem a todo mundo. il dit allez partout dans le monde. Não disse fazem cristão, disse façam discípulo. Et non, il n'a pas recommandé de faire des chrétiens, non, mais faire des disciples. Disse façam discípulo. Il a recommandé de faire des disciples. Façam discípulo. Faites disciples. Hoje vamos aprofundar um pouquinho. Acho que só aprendemos um pouquinho. Estou aí no curso de discipulado. É muito mais do que um curso de um dia. Nous nous limitons à prêcher seulement dans le cours de discipulat, mais c'est très profond parler des disciples. Eu acho que mais do que vou voar, subir em grandes alturas, eu quero começar a andar contigo devagar. Je sais que je vais voler plus haut, mais je vais commencer d'abord en bas. Je commence très bas. Sempre que eu tento ir muito mais além, noto que não, há coisas básicas que as pessoas ainda precisam. Chaque fois que je pense voler encore plus haut, je me rends compte qu'il y a des choses, les notions de base que les gens ont besoin. E há muita gente que nunca entende o que é ser discípulo de Jesus. Il y a plusieurs de gens qui ne comprennent pas c'est quoi être disciple. de Christ. Imagina alguém que estava com ele durante 3 anos e meio. Imaginez-vous quelqu'un qui était 3 ans et demi avec le disciple. Depois da sua morte, Après sa mort, ele aparece. il apparaît Ele diz: et il dit idem a todo mundo. allez vers le monde. Imagina um morto. Alguém que você deixaram no cemitério. Imagine-toi quelqu'un qui est mort, que vous avez laissé au cimetière. E aparece para você. Il réapparaît, Diz que faça discípulo. il t'envoie Você faire vai, les disciples. você vai levar isso sério. Est-ce que tu vas obéir à ça? Você vai levar isso sério. Tu vas croire à ça? Não, você vai levar, não é porque te vai. É mesmo, você vai levar isso sério. Est-ce que tu apporteras ça comme un sujet sérieux? Não, não, não. Te vai porter como sujet sérieux. Tu vas porter ça comme un sujet sérieux? Alguém morreu, Quelqu'un qui est mort vos falava que iria ressuscitar. et il vous disait qu'il va E ressusciter. depois também se cumpre aquilo que ele diz. Et après, tout ce qu'il vous a promis, c'est compris. E a primeira coisa que ele, quando aparece para vocês, é isso. Et quand il apparaît, c'est la première signe Diz: que foi me vous dado avez todo o poder no remarqué. céu e na terra. Il a tout pouvoir No céu e na terra, sur la terre comme au ciel. diz: idem, Il dit allez, faça discípulo. faites toutes les nations de disciples. O primeiro ponto, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, Le premier point, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, você aceita Cristo, não é? toi tu acceptes É o primeiro Christ. ponto apenas. Ça c'est le premier point seulement. Agora, segundo ponto, Maintenant, le deuxième point, ser discípulo. être disciple. Discípulo é seguir alguém sem perguntar nada. Disciple, c'est suivre quelqu'un sans se demander à rien. Discípulo é obedecer alguém sem resmungar e perguntar nada. Disciple, c'est obéir à quelqu'un sans murmurer. Discípulo é renunciar-se a si mesmo. Et disciple, c'est renoncer à soi-même. Às vezes, quando nós olhamos para o discípulo de Jesus, Il y a des fois quand nous regardons le disciple de Jésus, é necessário nós nos reencontrarmos. Quem eu sou? c'est nécessaire que nous nous retrouvons. Qui suis-je? Como é que eles começaram? Comment ils ont commencé? Vou fazer uma pergunta em 5 segundos na tua mente. Je vais poser une question, 5 secondes seulement. Como é que foi que você começaste a seguir Jesus? Como é que foi? Comment tu as commencé à suivre Jésus? Começou como? Comment? Qual é a tua experiência quando tu aceitaste Cristo? Começou aonde? Era Quelle onde? était ton expérience quand tu as commencé à suivre Jésus? Era como essa experiência? Quando é C'était que foi? comment cette expérience? Foi na rua, alguém te pregou, ouviste? Como é que C'était foi? dans la rue, quelqu'un t'a prêché, c'était comment? Como é que foi? Pensa aí, não, como é que foi a tua experiência? Essaie de penser un peu, c'était comment? Como é que foi a tua experiência com Jesus? Comment était cette expérience? E ou como ton tem expérience? sido essa experiência de seguir alguém? Être disciple, de suivre quelqu'un. Mateus capítulo 4, versículo 18. Matthieu chapitre 4, verset 18.
Como é que foi a experiência dos primeiros discípulos? Veja lá como é que foi. Comment était l'expérience des premiers disciples? Põe-me NVI, por favor. Version NVI, s'il vous plaît. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 12 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo a seguir. Disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homem. Disse Jesus: sigam-me. Jésus leur dit, suis-moi. Você pode ser que alguém chegou e disse: irmão, Deus te ama. Et quelqu'un peut arriver et te dire, mon frère, Dieu t'aime. Deus vai trazer paz no teu espírito. Dieu amènera la paix dans ton esprit. Se tu aceitar Cristo como Senhor e Si Salvador. tu acceptes Jésus comme Seigneur et Na vez Sauveur. dele não era assim. Na vez deles não era assim. Ok, par les disciples, ce n'était pas comme ça. Disse, eles encontrou a trabalhar. La Bible dit qu'il travaillait. Les encontrou no seu local de trabalho. Il était dans le lieu du service de travail. Disse para eles: sigam-me. Jésus leur dit, suivez-moi. Essa palavra só chegou até a nós porque alguém se renunciou e seguiu a Jesus. Cette parole s'est arrivée jusqu'à nous, c'est parce que quelqu'un l'a annoncé. O melhor modelo de ser discípulo é olhar para os primeiros discípulos. Le meilleur modèle de suivre Jésus, c'est regarder le disciple. Disse: olha, sigam-me. Il dit, suivez-moi. Eu farei de você pescador de homens. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Versículo a seguir. La verset suivante. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Tu jamais serás discípulo enquanto você não conseguir seguir Jesus. Tu ne seras jamais disciple si tu n'arrives pas à suivre Jésus. Nós queremos andar com Jesus. Vem, meu filho, vem. Nous voulons marcher avec Jésus. Seguir alguém é estar atrás de alguém. Suivre quelqu'un, c'est être derrière lui. Se eu ir para a esquerda, ele irá para a esquerda. Si je vais à gauche, Se lui eu aussi ira à sentar, gauche. ele vai sentar. Si je m'assois, lui Ele não aussi disse va s'asseoir. anda comigo, disse siga-me. Il marche avec moi. Il a dit, suivez-moi. A palavra discípulo é alguém que segue, alguém que está por detrás a seguir os C'est passos de ça alguém. le mon disciple. C'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui est derrière. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Et ils ont laissé leur filet, commencer à suivre Jésus. Versículo a seguir. Verset suivante. Indo adiante, vi outros 12 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu, reparando as suas redes, Jesus os chamou. Versículo a seguir. E ele, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Enquanto você não conseguir deixar o teu barco e o seu pai, você não está apto para seguir Jesus. Pendant que tu ne veux pas laisser tes affaires, tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Eles deixaram tudo. Seguir Jesus é abandonar tudo. Suivre Jésus, c'est abandonner tout. Seguir Jesus, ser discípulo de Cristo, é deixar tudo sob controle de Deus. Être disciple de Jésus, c'est laisser tout sous contrôle de Jésus. Quando o teu salário, quando o teu emprego, quando o teu negócio fala mais do que a obra de Deus, do que a pessoa de Cristo, tu não és discípulo. Quand ton salaire, ton emploi, tes affaires parlent plus haut que la personne de Christ, toi tu n'es pas disciple. Todos nós queremos ser cristãos. O que é cristão? Cristão é aquele que só vem na igreja, recebe a pregação e é abençoado, vai para a casa dele. Nous voulons être chrétiens. Maintenant, c'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est venir à l'église, entendre la parole de Dieu et retourner à la maison. E nós crescemos a pensar, esse é o modelo ideal. Et nous sommes habitués à penser que ça, c'est le modèle idéal. Não é o modelo ideal. Ce n'est pas le Esse modèle nome idéal. de cristão é que nos confunde um pouquinho. Ce mot chrétien, ça nous crée un peu de confusion. Entenda, não foi Jesus que lhe chamou de cristão. Ce n'était pas Jésus qui leur appelait des chrétiens. Non. Não foi Deus que disse vocês são cristãos. Não Ce foi Deus. n'était pas Dieu qui a dit que vous êtes des chrétiens. O primeiro nome que Jesus deu aos seus discípulos é seguidores, discípulos. Le premier mot que Jésus a appelé, c'était les disciples. Vous êtes les disciples. Foi numa igreja Antioquia que chamaram você um cristão. Eles nunca se chamaram isso. C'était dans l'église de l'Antioche
qu'on les appelait des chrétiens. Sempre se chamaram, nós somos seguidores de Jesus. Ils disaient toujours que nous sommes des disciples de Jésus. Nós somos aqueles que abandonaram tudo para seguir Jesus. Nous sommes les gens qui ont tout laissé pour suivre Jésus. O que nós fizemos? Nós seguimos alguém, mas nós não deixamos as coisas. Nous suivons quelqu'un et malheureusement nous n'avons pas laissé nos affaires. Nós seguimos alguém, mas andamos com a nossa exposição. No meu serviço eu sou diretor. Tu não segues Jesus como diretor. Nous suivons quelqu'un et nous gardons nos positions. Non, moi je suis un directeur. Toi tu ne peux pas servir Dieu avec ta position de directeur. Nós seguimos Jesus, mas andamos com nossas contas bancárias. Eu tenho 34 milhões na conta. Esse menino não pode brincar comigo. Nous suivons Jésus et en pensant que non, moi j'ai 4 millions dans ma compte et c'est petit ne pas blaguer avec moi. É que nós seguimos Jesus e ainda estamos cheios de nós. Nous suivons Jésus et encore, nous vivons encore avec plein de nous-mêmes. Nós somos apenas cristãos, mas nós não somos seguidores de Jesus. Nous sommes que chrétiens et non disciples. A casa está cheia de cristãos, mas não está cheia de discípulos. La maison est pleine de chrétiens et non de disciples. Mas o propósito principal de Cristo Mais l'objectif principal de Christ, não foi só a pessoa chamar aquele cristão. ce n'était pas de dire que non, celui-ci est chrétien. Ele quer que te chamem, esse é discípulo. Il veut qu'on t'appelle, non, celui-ci c'est un disciple. Só foram cristãos porque primeiro eram discípulos. Ils ont appelé des chrétiens parce qu'ils étaient premièrement disciples. Só que nós primeiro somos cristãos, Malheureusement, nous sommes d'abord chrétiens mas não somos discípulos. et non de disciples. A etapa que nós pulamos. Il y a des étapes que nous brisons. Seguimos alguém, mas nós nunca conseguimos abandonar nada. Nous suivons Qui est quelqu'un et nous avons du mal à abandonner nos affaires. Entenda só o que é alguém está a trabalhar, tem a sua família. Tu sais, il y a quelqu'un qui travaille, il a sa famille, De repente, jovem de 30 anos diz: segue-me. Et il y a un jeune de 30 ans qui t'apparaît, il te dit, suis-moi. Eu farei de ti pescador de homens. Je te ferai un pêcheur d'hommes. E continuou, encontrou outros, a mesma coisa. Il a trouvé encore un autre groupe, c'était la même chose. Seguir a Jesus é uma questão de obediência total. Suivre Jésus, c'est une question d'obéissance totale. Ele não vai te obrigar. Il ne va pas t'obliger. Ele não vai andar com pistola. Il ne va pas porter une arme. Só vai te dizer: segue-me. Il va te dire que suis-moi. Segue-me. Suis-moi. Segue-me. Suis-moi. Está disposto a seguir? Tu es disponible à suivre. Mas ele só te pede uma coisa quando tu estiveres para seguir. Il va te demander une chose quand tu es dispo pour suivre. Deixa algumas coisas suas. Laisse quelques affaires. Eu gosto de Pedro dia. Moi, j'aime Pierre. Il y a un jour, Jesus falava com os seus discípulos. Jésus parla avec ses disciples. Se Deus me ajudar, vou falar de 3 categorias de discípulos. Si Dieu va nous aider, je vais parler avec 3 catégories de disciples. Hoje não, mas durante esse mês de maio. Pendant tous ces mois de mai, Havia multidão de discípulos. il y avait multitude de disciples. Dia Jesus chamou todo discípulo, escolheu 12 discípulos dentro dos discípulos. Un bon jour, Jésus appela tous les disciples. Il a choisi 12 E disciples. dentro dos 12 escolheu alguns que são verdadeiros discípulos. Et parmi les 12, il a choisi quelques-uns en disant que non, ça, ce sont de véritables disciples. Porque dentro da multidão dos discípulos, Parmi la multitude des disciples, dizia: eu sei que muitos de vocês não acreditam em mim, mas são discípulos. il parlait, je sais que parmi vous, il y a quelques-uns qui ne se croient pas en moi. Quando eu falar de verdadeiro discípulo e falso de discípulo, vou falar disso. Quand je parle à véritables disciples et des faux disciples, Mas eu voltando pouquinho naquilo que eu estava dizendo. je vais parler un peu de ce que je disais Dia auparavant. Jesus dizia: Jésus disait, é mais fácil camelo passar numa agulha, c'est plus facile un chameau numa agulha, passer aiguille, aiguille, c'est ça, merci, aiguille, não é? Do que rico entrar no céu. et qu'un riche entrait dans le ciel. Então Pedro ficou indignado. Et Pierre lui regarda, Disse: mestre, il dit, maître, isso aqui é difícil, então ninguém vai entrar. ça c'est très difficile et personne ne va entrer. Mas algo que Pedro disse que até agora me toca. Il y a quelque chose que Pierre a dit qui me touche, Que
que caracteriza realmente discípulo de Ça verdade. caractérise réellement les disciples. Mateus capítulo 10, versículo 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Deixa eu ver na minha versão. Eu amei muito. Glória a Deus. Alguém está aqui? Quelqu'un est ici? Diga comigo, eu sou um verdadeiro discípulo. Tu vas répéter avec moi, moi je suis un véritable disciple. Eu sou um verdadeiro discípulo. Je suis un véritable disciple. É Marcos, desculpa, não é Mateus, Marcos, desculpa, C'est Marcos pas dans le 10. livre de Matthieu, c'est Marc. Marcos 10. C'est Marc chapitre 10. Marcos, não é Mateus, Marcos. C'est Marc et non Matthieu. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos. Ai. É por isso que eu cantava: jamais deixarei Jesus, na minha vida sempre seguirei Jesus. C'est ça que la sœur Sophie chante. Plus jamais je laisserai Jésus. Toute ma vie, je vais suivre Jésus. Nós deixamos tudo. Entenda, não deixaram só tudo. Deixaram mulher, deixaram filho. Pedro tinha filho, tinha mulher. Mas você nunca lhe viu um dia e fala: Pedro disse: Jesus, estou a vir. Estou aí só preparar as coisas lá em casa, depois vou te seguir. Pierre avait une famille, il y avait sa femme, ses enfants. Et jamais dans la Bible, vous allez voir que non, Pierre a dit à Jésus, non, j'arrive, je vais d'abord visiter ma famille. Nós aceitamos um Jesus que nós não queremos sacrifício. Nous avons accepté un Jésus dans lequel nous ne voulons pas de sacrifices. Meus amados, não houve promessa: se você seguir Jesus, haverá casa. Não havia promessa dessas coisas. Mais bien aimé, il n'y avait pas de promesse que si tu acceptes Jésus, il y a des maisons. Non. Tipo que Jesus, como você tem que me dar casamento. Quem te disse, ele te chamou para você? Oh my Mais God. qui t'a dit que tu dois suivre Jésus parce qu'il va te donner le mariage? Qui t'a dit ça? Só disse: segue-me, te farei pescador de homens. Não disse: Jesus segue-me, a dit- terá casa, segue-me, a tua vida vai mudar. Não prega a pessoa que Jesus é aquele Aladim que dá coisa. Jésus a dit seulement, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Mais qui t'a dit de suivre Jésus parce que tu auras des maisons, tu auras du mariage, tu auras d'argent? As nossas orações, você vê que estou a encostar Deus contra a parede. Ou ele faz. Ei! Dans nos prières, nous mettons Dieu contre le mur. Ou il fait, ou je m'en vais. Mas nós seguimos quem, afinal de coisas? Seguimos quem? Nous suivons qui, à fin de compte? Quando você se converteu, ouviste quem? Quand tu t'es converti, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Deixa-te contar bem a história. Je vais te rencontrer une véritable Eu acho que histoire. te mentiram o dia que você ouviste acerca do Evangelho. Qu'est-ce qu'on t'a menti à propos de l'évangile? O Evangelho não é acerca de coisas, é acerca de Jesus. L'évangile, ce n'est pas à propos de biens matériels, Não mais é c'est à acerca de propos uma de coisa. Jésus-Christ. Segue Jesus, terá carro. Segue Jesus, terá casa. Não é On acerca t'a de dit que casa. non, suivez Jésus, tu auras des maisons, tu auras des voitures. Non, ce n'est pas ça l'évangile. A nossas horas, você chega na igreja, você tipo encosta um pastor contra a parede. Pastor, a minha vida não está aí bem. Oh, mon Dieu. Il y a des fois, tu arrives à l'église. Pastor fez o que com isso? Il y a des gens qui mettent le pasteur contre le mur. Que pasteur, ma vie ne va pas bien. Pasteur, moi je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce que ton pasteur a à voir avec cette Tipo histoire? que pastor não está a orar bem. Pastor, ora bem. C'est comme si ton pasteur ne prie pas convenablement. Pasteur, continue à prier, priez encore. Chegamos ao ponto que minimizamos o cristianismo. Tipo, é um conjunto onde chegamos, começamos a clamar um Deus: me dá casa, me dá isso. É o Deus que eu te sirvo. Não está a me ver? Nous sommes arrivés au point de minimiser le christianisme, exemple, menoncer Dieu, moi je veux ça, je veux cela, je veux des maisons, je veux d'argent, je veux me marier. O que o mundo vai dizer? Eu te sirvo. Pai, mostra a diferença. Pai, Qu'est-ce que le monde va oh, dire? Jesus. Moi je te sers, mon Dieu fait la différence. Mais c'est quoi ça, mes frères? C'est quoi ça? Seguiram, deixaram tudo, irmã Elsa. Deixaram tudo. Les disciples- Abandonaram tudo. Les disciples ont commencé à suivre, je dis, ils ont tout laissé. Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Et Pierre commença à dire, nous avons tout laissé pour te suivre. Vão dizer algo aqui. Continua só. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade.
Ninguém que tenha deixado a casa. E não é ninguém que tenha buscado, tenha deixado. Não estão aí buscar, estão a deixar. Nós não viemos cá para buscar, é para deixar. Nous sommes venus pour... Se vieste aqui para buscar, estás enganado. Nós que viemos aqui, deixamos e viemos. Nous sommes venus non pour recevoir, mais pour laisser. Pastor, calma, só disse. Ninguém que tenha deixado a casa, Il y a personne. irmãos, irmãs, haverá momentos entre você e a tua casa, não vão entender-se por causa de Cristo. Il y a des moments que toi et ta maison, vous aurez des contradictions à cause de Christ. Você e as tuas irmãs não vão se entender por causa do Evangelho. Toi et tes sœurs, vous aurez des contradictions à cause de l'évangile. Irmãos, irmãs, Frères et Mãe. sœurs, meu pai, pastor, eu tenho que vir, mas olha, só tenho uma situação da... Tu pensa que nós não temos situação? Pensa que eles não tinham situações para resolver? O que é abandonar uma mulher e os filhos? Você que era pescador, você que provia para casa, abandonaste e seguiste. vous pensez que ces disciples n'avaient pas de problèmes, ils n'avaient pas de famille, ils ont tout laissé. Pastor, não vou vir porque esse dia a minha roupa... Pasteur, ce jour, je ne viendrai pas parce que mes vêtements... O nosso seguir a Jesus é que se eu tenho roupa nova, se eu tenho cabelo bem feito, que temos várias coisas, porque nós não deixamos nada. Continuamos com as nossas bagagens, estamos a seguir Jesus. La manière dont que nous suivons Jésus, ce n'est pas convenable. Et ils ont laissé tout avec ces bagages et ils ont commencé à suivre Jésus. Estamos cheios de, aqui está cheio de cristãos, tem poucos discípulos. Ici, il y a plusieurs chrétiens et peu de disciples. Porque a primeira coisa, o primeiro sinal de um verdadeiro discípulo é aquele que deixa tudo. Le premier signal de la personne qui est disciple, vous allez remarquer qu'il a tout laissé. Abandoner tudo. Il a tout abandonné. Diz que, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, ou por causa de mim e do Evangelho. Primeiro é por causa dele, depois do Evangelho. Premièrement, c'est à cause de Christ et après l'évangile. Por causa de mim, diz, e do Evangelho. À cause de Christ et de l'évangile. Só duas coisas que você tem que abandonar tudo. Ou por causa de Cristo ou por causa do Evangelho. Il y a que deux causes. Ou à cause de Christ ou à cause de l'évangile. Só duas coisas pelo qual você Il n'y tem a que que abandonar deux tudo. choses. Por causa de Cristo ou por causa do Evangelho. Ou à cause de Christ ou à cause de l'évangile. Há relações a abandonar. Il y a des relations que nous devons abandonner. Eu me lembro, uma irmã disse, não, pastor, eu não posso trabalhar numa empresa que me pega ao domingo. Deixei de trabalhar, pastor. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, je ne peux pas continuer dans une société qui m'oblige à travailler le dimanche. Não és médica porque trabalha por turno. Você mesmo está te falar, esse contrato é para trabalhar domingo. E você é obreiro, você aceita. E a minha casa vai comer quê? Tu n'es pas médecin pour travailler le dimanche. Tu acceptes un emploi qui t'oblige à travailler jusque le dimanche et tu acceptes, tu signes. Qu'est-ce que ma maison Eu me lembro, va gagner? há uma empresa, há um diretor, é PCA de uma instituição financeira em Portugal, e ele ligou para mim e disse, Júlio, se você vir para Portugal, vais ter emprego, e eu vou abandonar a obra, só por causa do comer. Il y a quelqu'un qui est PDG dans une société en Portugal. Il m'a dit que Jules, dès que vous arrivez ici, tu auras l'emploi. Et moi, j'ai commencé à penser, je vais abandonner Nem l'église. pensei, é coisas que eu não penso. Já sei a minha resposta, vou pensar para quê? Bon, ce n'est pas pensé. Je me suis dit, je vais abandonner l'église pour Non. venir travailler. Não disse. Já estava na minha mente que não. Não disse. Excusez-moi, c'était déjà dans le pensée du pasteur qu'il ne pouvait pas accepter. Eu gosto do sétimo dia. Moi, j'aime my God. les gens des adventistes. Eu tinha pessoal do sétimo dia do serviço. Sábado ele não vem. Você que marca a falta. Les adventistes, ils n'acceptent pas travailler le samedi. Você que sabe se vai se atirar no chão, mas sábado ele não vem. Ils n'acceptent pas travailler les samedis. Ça, c'est ton problème. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Lui, il ne travaille Nós. pas les samedis. Cristão. Nous, les chrétiens,
A minha tia me mandou chamado domingo, não vou vir na igreja. Non, ma tante m'a appelé pour une réunion le samedi. Je ne serai pas à l'église. Banalizamos o nosso cristianismo por nada. Nous banalisons le christianisme pour rien. Como é que as pessoas vão respeitar você? Comment les gens vont te respecter? Não, deixa eu continuar aqui. Laisse-moi continuer. Continua, 30. 30. Versículo 30. Deixara de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, irmão, filho e campo, e com eles... Volta no 29 e depois vai no 30, porque é para dar sequência. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por causa de mim e do Evangelho, versículo a seguir, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mãe, filho e campos, e com ele perseguição, e na era futura a vida eterna. Põe-me ACF aqui. Version CF, s'il vous plaît. Que não recebera 100 vezes tanto já neste tempo, em casas. Agora a minha pergunta é: Ma question, essa pena Jesus lhe deu como calmante? est-ce que Jésus a... Não. Isso aqui Jesus lhe deu uma resposta como calmante. Jésus a donné cette réponse comme Em calmar. calmant. Porque quando eles começaram a amar o Evangelho, Quand ils ont commencé à aimer l'évangile, amar a missão, aimer la mission, você não vai ver em livro de Atos, Pedro, mestre, está onde a casa? Pedro estava a levar o Evangelho em todo lado. tu ne verras jamais dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a demandé, Maître, où est la maison? Non. Onde é que estão meus filhos? Où sont mes enfants? Vocês não viram como é que eles morreram? Est-ce que vous avez vu comment ils étaient morts? A Bíblia diz que eles se alegravam quando eram maltratados por causa do Evangelho. La Bible dit qu'ils aimaient la manière dont ils étaient maltraités. Não, eles aimaient la manière que étaient maltraités à cause de Ils l'Évangile. étaient maltraités à cause de Quer l'évangile. dizer, quando lhe ofendem, diz: aquilo que o mestre disse está a se concretizar em nós. Ok. Quand on le citait, il disait non, c'est ça que Maître nous avait enseigné, c'est à cause de l'évangile. Nós temos cristianismo de bebê. Me tocam só aqui. Não vou vir aquela igreja. Nous avons Non, le maman. christianisme des bébés. Quand on me donne une gifle, je dis non, plus jamais, j'irai à l'église. Nós tudo, ninguém me faz nada. Cristianismo soft, cristianismo tudo limpo, cristianismo... Ei! De Quem te chrétien, vendeu isso? il veut servir Dieu tout propre, personne ne peut le toucher, personne ne peut le bouger. Qui t'a dit ça? A Bíblia diz que quando saíram do Sinédrio, em Atos capítulo 4, Dans le livre de No Actes conseil. chapitre 4, no conselho, quand ils étaient sortis du conseil, lhes proibiram, disse: vocês não falam mais em nome de Jesus. ils ont été interdits de parler de Jésus. O conselho ouviu, ou seja, o comitê ouviu o conselho de Gamaliel. Et les comités ont capté les conseils de Gamaliel. Pegaram, chicotearam ele, Ils ont chicotearam ele. commencé à chicoter les disciples Depois lhes deixaram. et ils ont laissé. Eles não falaram: eu vou abandonar, eu mesmo vou abandonar. Et personne n'a dit que non, Non. moi je vais abandonner. A Bíblia diz que estavam felizes. La Bible dit qu'il était heureux. Meus irmãos, quem te vendeu esse cristianismo que não há problema no cristianismo? Quem te vendeu isso? Bien-aimé, qui t'a prêché ce christianisme qui n'a pas de problème? Que Qui n'a t'a pas de prêché? douleur, que n'a pas de anguissement. Quem te vendeu isso? Qui t'a prêché le christianisme qui n'a pas d'angoisse, Não há dor, não há choro, tudo qui n'a é... pas de douleur, qui n'a pas de pleurs? Não vi ninguém que seguiu a Jesus só andava a rir. Não. Je A n'ai jamais chorar, vu quelqu'un mas a continuar com ânimo. qui suivait Jésus, qu'il a passé toute sa vie à rire. Je n'ai jamais vu. Às vezes fico triste, olho as pessoas. Diz: vocês não são discípulos, vocês são apenas cristãos. Il y a des fois que ça me fait mal, je regarde des gens, je dis non, vous n'êtes pas des chrétiens. Vocês mudam de Ou de igreja discípulo. porque não gostam de... não, eu não gosto de problema. Quem te disse que na igreja você não vai encontrar problema? Vous disiez non, moi je ne vais plus à l'église parce que moi j'aime pas les problèmes. Mais qui t'a dit qu'à l'église tu ne vas pas trouver de problèmes? Vieste aqui por quê? Mais pourquoi tu es venu ici? Não, naquela igreja tive um Non, problema. dans l'église Aqui là, também vais ter problema. il y a des problèmes.
Il y a des problèmes, ça c'est vrai. Vou te anunciar, aqui também vai ter Il y a problema. des problèmes ici, il y a aussi des problèmes. Também vai sair daqui. Et tu vas nous abandonner bientôt. Vai mais noutra igreja. Tu auras encore dans une autre église. Se até anjos tiveram problema, e nós, os seres humanos, Si les anges avaient des problèmes et nous, les êtres humains, il y a un prix à payer pour être disciple. há um preço a pagar por ser discípulo. Discípulo não é uma pessoa que não tem marca de choro. É alguém que carrega marca de Cristo dentro dele. Disciple, ce n'est pas quelqu'un qui a des marques de plaire, c'est quelqu'un qui apporte Jésus. É por isso que eu En disse lui. que isso apenas era um calmante. Porque depois dele começarem a servir, esqueceram de casa, esqueceram. Entenda só como é que Pedro tinha que lhe cortar no meio. Pedro. Ça, c'était juste un calmant. Dès qu'on a commencé à suivre Jésus, il était vraiment erré. Et Pierre, regardez comment il était mort. On lui a coupé au milieu. Eu vou oferecer minha. Toda hora na igreja, eu ainda sou jovem. Moi, Nós je vais somos perdre velhos. mon temps à l'église, tous les jours à l'église. Non, moi, je suis encore jeune. Vou oferecer minha juventude só na igreja assim. Vou perder minha juventude na Je ne igreja. peux pas perdre ma jeunesse à l'église. Je suis encore jeune. O evangelho só chegou até a nós porque as pessoas aceitaram renunciar tudo por causa de Jesus. L'évangile est arrivé à nous parce qu'il y avait des gens qui avaient renoncé tout ce qu'ils avaient. Ainda não estou a falar você ter o chamado como servo, como pastor. Não, estou a falar só como cristão, discípulo. Je ne t'oblige pas à être comme un pasteur, non. Je te demande juste d'être comme un disciple. Alguém está aqui comigo? Quelqu'un est ici avec moi. Se pergunta, será que você é mesmo discípulo? Essayez de se demander, est-ce que tu es vraiment disciple? Deixaste o quê para seguir Jesus? Qu'est-ce que tu as laissé pour suivre Jésus? Eu gosto às vezes, eu cresci na Assembleia de Deus. Moi, je me suis grandi à l'Assemblée de Dieu. As mamães tinham encontro às segundas-feiras. As mamans avaient leur culte le lundi. Abandonavam tudo. Não, nossa igreja era segunda. Oui, dans notre église, c'était le lundi. Deixavam tudo. Ils abandonnaient tout. Estavam lá de manhã juntos. Depois de sair dali, começam a visitar. Ils passaient la journée à l'église. Dès qu'ils terminent à l'église, ils commencent à faire des visites. Você pegou uma irmã só, ei pastor, o meu marido é pastor, sempre é pastor, é pastor, é pastor. Aujourd'hui, vous regardez nos sœurs, il y a plusieurs histoires. Non, mon époux, c'est un pasteur, il n'y a plus des histoires à Vocês raconter. são discípulos. Est-ce que vous êtes des disciples? Abandonaram o que para seguir Jesus? Qu'est-ce que vous avez abandonné pour suivre Jésus? Abandonaram vossas bancadas para seguirem Jesus? Est-ce que vous avez abandonné vos Table de vendre ou tables pour suivre Jésus? Abandonaram o quê? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Abandonaste o quê até agora? Qu'est-ce que tu as abandonné jusqu'alors? Quando eu falar do preço de ser discípulo, vai ser terrível. Quand je vais parler des prix d'être disciple, ça sera terrible. Ser discípulo de Jesus requer, primeiro, Être disciple de Jésus, requer, ça exige, primeiro, premièrement, amá-lo de todo o seu coração. aimer lui de tout son cœur. Mateus capítulo 22, versículo 37. Matthieu chapitre 28, verset 35. 22, verset 37. Matthieu 22, 27, 37. verset 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Põe-me NVI aqui, o que diz? Version NVI. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bolingo ya suka teo, bolingo langala Yesu, bolingo ya suka teo, babeta kie ponanga. Bolingo açúcar, não há fim, pelo amor de Deus. L'amour sans fin. Não, ame Dieu. Ama Deus. Tu dois aimer ton Dieu Diz de todo o teu coração. de tout ton cœur.
Os teus pensamentos estão ligados com Deus. Toutes tes pensées doivent O teu être, entendimento de cada coisa. conecté Diz, avec Dieu. até eu entender cada coisa, você primeiro coloca o même ta amor manière de de Cristo. comprendre des choses. Tu Diz, dois ama Deus do mettre coração, l'amour. da mente ao pensar, o entender as coisas. Diz, Ta coloca Deus forme de naquilo. penser, ta forme de comprendre des choses. Como é que pessoas aceitam relações, mas está a ver que Deus não está lá? Essa pessoa que Como- tu a começar com ele uma relação, não é pessoa de Deus, ou seja, não é cristão, não tem temor do Senhor, nós entregamos mesmo a nossa vida assim. Comment quelqu'un peut commencer une relation avec une personne qui n'a pas Dieu en lui? Tu vois qu'ici, il n'y a pas la présence de Dieu, mais il accepte d'avoir des relations avec cette personne. Ei! Ei! Não. Ama Deus. Aime ton Dieu. Ama Deus. Aime ton Dieu. Mais do que qualquer proposta. Plus que n'importe quel propos. Toda proposta que coloca em questão o teu cristianismo não aceita. Tout propos qui met en cause ta christianisme ne l'accepte pas. O seu seguir Jesus não aceita. Tout propos qui met en cause ta Tu- manière de suivre Jésus ne Tu l'accepte estás a pas. ver que isso vai comprometer a minha obra, ou seja, a minha relação com Deus. Tu comprends que non, ça va mettre en cause Ma relação avec ma Dieu. relation avec Dieu. N'accepte pas. Ah. Você começaste a beber porque o moço que você está com ele bebe, só para lhe agradar. Por quê? O que é que se Tu passa as contigo? commencé à boire de bière parce que les garçons que tu es avec lui, il boit et toi aussi tu as commencé à boire. Começaste a ir na discoteca com as suas amigas porque também não quer se sentir mal. Por que estás a... Tu as commencé à aller dans le boîte de nuit parce que ta petite amie, elle va souvent dans le boîte de nuit. Aimer Dieu! Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aimer Dieu. Ah, meu seu Senhor, o seu Deus. Disse, chamou o Senhor, disse, ah, meu Senhor. Senhor é dono. Senhor significa dono. Aimer le Seigneur. Seigneur, ça veut dire propriétaire. De todo o teu coração. De tout ton cœur. Todos os teus pensamentos. De toutes tes pensées. Todo o teu entendimento. De tout ton entendement. Segundo ponto. Deuxième point, Quando você quer ser discípulo, primeiro. quand tu veux être disciple, premièrement, Obediência e submissão total. obéissance et soumission totale. Quer dizer, se ele me falar, para aqui, paro aqui. S'il me dit arrête-toi ici, je m'arrête. Imagina como é que eles andavam com Jesus. Hoje dormem aqui, amanhã estão ali, Imagine-toi. depois acorda, amanhã vamos mais, sem perguntar nada. Comment il marchait avec Jésus. Aujourd'hui, il dort ici, demain, de l'autre côté, sans se demander de rien. Ouvi o testemunho de uma irmã. J'ai suivi le témoignage d'une sœur. Eu me disse, pastor, Elle a dit, pasteur, Deus colocou no nosso coração Dieu a mis dans mon cœur ofertarmos valor na igreja. d'offrir une valeur à l'église. Já tinham feito isso há muito tempo. Et ils ont fait, ça fait longtemps. Há muito tempo, já acho que há 2 anos praticamente. C'est déjà 2 ans passés, je crois. E alguém a zombar, disse, ei, vocês mesmo estão andando na igreja para quê? Et il y a, Então, é como quem diz, estão a obedecer o Senhor para il y quê? a quelqu'un qui se manquait d'elle. Il disait, mais pourquoi vous donnez l'argent à l'église? Não é porque eu pedi. Ele disse, Deus colocou no nosso coração para trazermos essa oferta para a igreja. Elle Não a é pro dit, pastor. c'est pas que l'église nous a demandé, non, mais c'est Dieu qui a mis dans nos cœurs d'apporter cet argent à l'église. Mas alguém que não é discípulo, é apenas cristão, diz, estão a levar dinheiro na igreja para quê? E me Mais quelqu'un qui deixou n'est triste. pas disciple, il est seulement chrétien, il demande pourquoi vous amenez l'argent à l'église. Há pessoas que dinheiro fala tudo. Ele pode estragar a relação por causa do dinheiro. Il y a des gens qui peuvent même abîmer des relations À cause ou de détruire des relations à cause de l'argent. Tenha muito cuidado com pessoas que valorizam coisa do que pessoa. Il y a des gens qui valorisent plus le matériel que les personnes. Tenha muito. Se você notar essa pessoa, é mais inclinação nas coisas do que valorizar a amizade, valorizar a relação, valorizar o bem-estar.
aza mutu moko très dangereux. Si vous remarquez quelqu'un qui valorise plus le matériel, plus le bien-être que les amitiés, c'est une personne dangereuse. Ele coloca muito distante de ti. Il faut le mettre très loin de toi. Vai te destruir devagar, devagar, devagar. Il va te détruire lentement et sûrement. Obediência total à pessoa de Cristo. Obéissance totale à la personne de Eu Christ. gosto daquilo que os apóstolos dizem. J'aime ce que les apôtres disaient. Mais vale obedecer a Deus do que a vocês. Vaut mieux obéir à Dieu que à vous. Do que a vocês, os homens. Vaut mieux obéir à Dieu que les hommes. Atos capítulo 5, versículo 29. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que Deus tem falado com você? Você é discípulo. Qu'est-ce que Dieu vous parle, vous comme disciples? Obedeça a Deus. Obéis à Dieu. Não obedeça, não, eles já me aconselharam. Quem te aconselhou? Tu ne peux pas obéir parce que non, on m'a déjà conseillé, mais qui t'a conseillé? Nem falamos que esse mês é de silêncio, mas há pessoas mesmo que não ouvem. Et nous avons dit que le mois de mai, pour nous ici à Migda, c'est le mois du silence. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'oreille. Eu sei que esse não é filho, nem filha. Esse não. Quand je lui regarde, je dis non, ça c'est pas mon fils. Há pessoas, você é confusionista, você lhe olha, mas esse irmão, Il y essa a des irmã, gens, quand tu lui regardes, non, celui-ci c'est un conflictuel. Non, ce frère, a falta de obediência é pior do que E a- o pecado de abominação. il y a un manque total de l'obéissance ici. É como l'abomination. C'est comme l'abomination. Péché de l'abomination. Oui. Comme abomination. Você não ouve, você não ouve. Il n'a pas d'oreille, il n'entend rien. Nem a palavra te converte. O que pode Ni te la converter parole de mais? Dieu les converte. Versículo, o terceiro ponto. Le troisième point, Ser discípulo de Jesus être disciple de Jésus requer crer nele. oblige croire en lui. Crer nele. Croire en lui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Creia nele. Croire en lui. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa crer, precisa crer. A besoin de Crer. croire. La Bible dit sans la foi, il était impossible de lui être Como é que agréable. você vai estar a seguir alguém que você não acredita nele? Comment tu vas suivre Jésus si tu ne crois pas en lui? Começa a acreditar nesse Deus que você seguiste. Tu dois croire au Dieu à qui tu suis. Como é que você vem na igreja, dá oferta a Deus que você não crê? Comment que tu vas offrir à un Dieu que tu ne vois pas? Dá dízimo a Deus que você não crê. Tu donnes tes dîmes à un Dieu que tu ne crois